Você já perdeu o sono por causa de uma cirurgia de siso incluso, um siso complicado que você tem para fazer no consultório no dia seguinte? Meu nome é Marcelo Batistetti, eu sou cirurgião bucomaxilo e eu vivo de cirurgia. A cirurgia de siso é a base de todas as cirurgias que eu faço. É a cirurgia mais simples da minha rotina. E graças a Deus, hoje, sisos são diários, né? Juntamente com outras cirurgias que eu faço, de implante, reconstruções de maxila, reconstruções mandibulares, cirurgias ortognáticas, traumas de face e as cirurgias de infecções hospitalares. Então essa é a minha rotina como cirurgião bucomaxilo. Eu vou fazer uma série de 3 vídeos falando sobre pré-operatório, transcirúrgico e pós-operatório. O que você precisa saber antes da cirurgia, quais técnicas são adequadas para você não perder o sono. No transcirúrgico, o que fazer para resolver aquelas principais complicações? Uma hemorragia, uma raiz que não está saindo, a odontosecção que tanto assusta os dentistas que não são cirurgião ou não têm um bom curso de cirurgia. E o pós-operatório, a alveolite, que é o clássico, né, do pós-operatório da cirurgia do siso, uma infecção ou o paciente até chegar aí no hospital. Como não acontecer isso com você e você passar a ter uma rotina com extrações de siso confortável, mentalmente bem, confiante e, claro, uma vez sendo meu aluno ou passando comigo, você vai ter a segurança de falar comigo, de discutir os casos e pode contar comigo para qualquer cirurgia que você for fazer no seu consultório. Esse vídeo é para falar sobre o pré-operatório, pensando num paciente em condições ideais e aptos para a cirurgia. Os pacientes com comprometimentos sistêmicos e a conduta que a gente vai ter que tomar para esse paciente sentar na cadeira e ser operado de maneira segura vai ser tema de outro vídeo. Os exames pré-operatórios que você vai usar para a extração do siso. O de rotina que eu mais uso, 90% dos casos, é o raio-x panorâmico. Claro que eu uso muito pouco tomografia pela minha experiência clínica e pela minha experiência cirúrgica. Mas você, no começo da sua vida cirúrgica, no começo da sua vida de extrações de siso e cirurgias odontológicas, a tomografia com certeza vai te dar mais confiança. Porém, não podemos cair numa armadilha. A tomografia, muitas vezes, pode tirar o seu sono, pois você enxerga ali a raiz próxima ao nervo e isso te deixa nervoso, te deixa incomodado, né? Então, você tem que saber primeiro olhar a tomografia e saber que todo dente do siso vai estar próximo do nervo pela região anatômica que o siso se encontra. E a proximidade com o nervo não quer dizer que vai ter uma parestesia. A parestesia que o paciente vai sentir, vai ter alteração nervosa, que não vai voltar nunca mais, ela é extremamente rara e para isso você precisa romper o nervo. Qualquer trauma que acontecer no nervo, ele vai se recuperar. Traumas maiores ou menores, o tempo vai demorar conforme o trauma. Um trauma pequeno no nervo, na luxação ou na extração do dente, tende a voltar mais rápido do que um trauma maior no momento da extração. Mas a tomografia não pode te estressar, você tem que saber vê-la. E sabendo a técnica, dominando a técnica, você com certeza não vai mais se preocupar com a proximidade do nervo. Claro, salvo casos específicos em que o nervo está passando entre as raízes ou uma relação íntima com a raiz dentária, aí sim você encaminha esse siso para um cirurgião mais experiente, para um cirurgião bucomaxilo, que muitas vezes até um ambiente hospitalar vai ser mais recomendado, ok? Eu, Marcelo, uso 90% dos casos o raio-x panorâmico. No raio-x panorâmico existem alguns sinais que vão te indicar o pedido, a solicitação da tomografia. Então você não vai solicitar a tomografia para todos os casos de siso incluso, né? Você não vai precisar disso quando você domina a técnica. Mas alguns sinais radiográficos, que vão ser temas de vídeos posteriores, podem te indicar a solicitação da tomografia. Medicamentos pré-operatórios, eles vão te ajudar muito, porque vai gerar um conforto para o paciente, tanto psicológico, o ato dele tomar o remédio, ele se sente mais seguro, e claro, o fator químico da medicação. Então, o uso do antibiótico, a amoxicilina, 1 grama, 1 hora antes do procedimento, independente se esse paciente é cardíaco ou não, aí a gente vai ter que, outros problemas sistêmicos, a gente vai ter que regular a dose da amoxicilina, mas para um paciente comum, a gente vai usar a amoxicilina 1 grama, 1 hora antes. O corticoide de escolha, dexametasona, 8 miligramas, 1 hora antes, ele será tomado junto com a amoxicilina. Esses são os 2 medicamentos que a gente vai usar no pré-operatório.
Imediatamente após a cirurgia, podemos entrar com um anti-inflamatório, com os AINES. Eu uso nimesulida e o analgésico de escolha para mim é a dipirona 1 grama, salvo pacientes que possuem alergia. Então, resumindo, amoxicilina e dexametasona 1 hora antes do procedimento, nimesulida e dipirona logo após o procedimento, para que, quando a anestesia começar a passar o efeito, o paciente não sinta tanto incômodo e continue o conforto e ele continua a medicação de horário em casa, né? O acolhimento do paciente, quando ele chega no consultório, a maneira que você recebe, o ambiente que ele vai estar aguardando a cirurgia, acompanhado ou não, isso influencia muito na experiência que ele vai ter da cirurgia. Então, basicamente, conhecer o paciente, conversar com ele e acalmá-lo, né? Todo paciente ele vem ansioso, com uma expectativa de sofrimento, uma expectativa de demora da extração do siso. Por quê? Infelizmente, qualquer dentista pode fazer o siso. Se ele está bem preparado ou não, o paciente não tem como saber. Então, todo paciente que vem para extrair o siso, ele já sabe de alguma história de sofrimento de alguém que já tirou o siso, que ficou 1 hora na cadeira, ou que ficou 2 horas na cadeira, ou que não conseguiram extrair o siso desse paciente e teve que extrair num segundo momento. Isso são histórias traumáticas para os pacientes e que, quando o paciente chega até você para extrair um siso, ele já sabe dessas histórias. Por isso que ele chega com medo, receoso, com uma expectativa aumentada do procedimento. Então a primeira coisa, a primeira dica é acalmar o paciente, confortar ele, explicar como vai ser a cirurgia, explicar a maneira que você trabalha. Segundo ponto é saber a técnica que você vai utilizar. Ah, mas qual técnica? Extrair o siso não é simplesmente fazer a incisão, luxar o dente e remover, fazer a extração? Sim, porém o siso, você dentista e você recém-formado sabe que existem inúmeras posições que esse siso pode aparecer. Ele pode ter 1, 2, 3, 4 raízes, ele pode estar mesioangulado, distoangulado, até girovertido. A posição e tamanho do siso variam muito. Então, o siso pode ser sempre uma surpresa. Seguindo um padrão dos sisos horizontais, mesioangulados, distoangulados ou na posição vertical, eles podem estar em profundidades diferentes, tamanho de raízes diferentes, proximidades com o nervo diferentes, angulação de raízes diferentes, idade do paciente influencia muito na extração. O que você precisa saber de básico para todos os pacientes, independente da posição? Você tem que dominar uma técnica de odontosecção. Você tem que saber fazer uma canaleta bem feita. Não remover osso em excesso, porque isso aumenta o edema pós-operatório. Saber fazer odontosecção, até onde ir na odontosecção, qual referência usar de profundidade para essa odontosecção. Tudo isso vai te acalmar no pré-operatório da cirurgia do siso, porque você vai ter mais confiança do que fazer. E você tem que ter uma certeza, quando você domina a técnica, quando você tem um bom aprendizado na cirurgia do siso, você tem uma certeza, o dente vai sair da boca, o dente vai ser extraído, esse dente não vai ficar ali. E o principal que eu quero te passar, ele vai ser feito num padrão de acontecimentos que vai ser num tempo adequado. Você não pode demorar mais de 1 hora, 1h30 para extrair um dente do siso. Isso não é adequado e não faz bem para o paciente. Por isso que o domínio da técnica é tão importante. Vamos começar com um planejamento de pré-operatório. Você teria que dominar a anamnese primeiro, né, que é o básico das cirurgias, saber se o paciente tem algum problema sistêmico ou não, saber se aquele paciente vai precisar de uma sedação ou não, se o paciente vai fazer acordado ou fazer com o uso de sedativos, que melhora muito o conforto do paciente. Dominando a técnica da extração do siso, você com certeza vai passar uma confiança para o paciente. E isso é de extrema importância quando a gente fala em cirurgia. O paciente com confiança, ele vem para o procedimento mais relaxado, com certeza diminui a chance de sangramento, porque esse paciente vai estar mais calmo, mais tranquilo. Caso o paciente não consiga, nem confiando no dentista, ele já tem um trauma odontológico, um trauma de dentista, você vai usar um sedativo. Planejar a cirurgia, saber a técnica, dominar tudo isso, você não vai perder o sono. Você vai dormir muito tranquilo antes da sua cirurgia de siso. Por quê? Você vai saber fazer odontosecção sem medo das estruturas anatômicas que estão em volta. Você vai saber fazer uma odontosecção de qualidade, seccionar o dente até 2/3 do dente, clivar a coroa, cortar. Quanto mais você cortar o dente, melhor o pós-operatório. Como assim, quanto mais eu cortar o dente, melhor o
pós-operatório. O dente não precisa sair inteiro. Ele não é um troféu, você não precisa erguer ele depois da cirurgia. Você tem que cortá-lo. Quanto mais você corta um dente incluso, menos osso você tira. Melhor é o pós-operatório desse paciente. Como saber se eu vou conseguir enxergar aquela raiz, Marcelo? Se eu vou conseguir tirar aquela coroa que está dentro do segundo molar? Você vai cortar no máximo de pedaços possíveis. Você vai dominar a técnica de odontosecção. Existem várias técnicas de odontosecção para várias posições de siso. Ah, mas está muito perto do segundo molar. Então a gente vai fazer uma incisão relaxante e vai descolar mais, porque a gente precisa de visualização. Então, quando você está no início da cirurgia, para você dormir tranquilo, você tem que pensar, eu vou enxergar tudo. Então eu vou fazer boas incisões no começo, até eu ter um domínio da técnica. Porém, você nunca terá um domínio da técnica se você não aprendê-la. Então você não consegue aprender sozinho e ficar bom na extração do siso se você não tiver uma técnica que você vai começar a colocar em prática. O maior erro de quem está começando a extração do siso é não descolar, é não expor o osso, é não expor a região cirúrgica de maneira adequada. As incisões, existiam frases, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões. Isso é legal. No começo, você precisa ver. Conforme você vai ganhando experiências, as suas incisões vão diminuindo, porque você vai ganhando confiança, técnica e noção anatômica daquela região do siso. Você vai cada vez mais precisando ver menos, né? Precisando expor menos. E o que isso significa? Um melhor pós-operatório. Pós-operatório menos traumático, com menos edema, uma cicatrização melhor. Quando eu falo de odontosecção, a gente está falando de remover a quantidade adequada de osso. Então, naquele siso incluso, você sabendo que a quantidade adequada de osso vai ser removida, eu vou enxergar o dente, eu vou ter um passo a passo para cada tipo padronizado de siso, que a gente tenta padronizar na teoria, eu tenho certeza que você vai dormir tranquilo para fazer o siso no dia seguinte no seu consultório. Planejar a sua cirurgia não envolve apenas saber a técnica. Temos que utilizar materiais adequados. Então você que está assistindo esse vídeo, provavelmente você já tem uma caixa cirúrgica. Eu vou te passar aqui a minha preferência, o que eu uso na minha rotina. Lâmina de bisturi 15C, eu gosto da broca 702, haste longa, e eu uso muito na extração a alavanca reta, é a que eu mais utilizo. Tem também a POTS, que é uma em T, ela transmite uma quantidade de força maior, então tem que ser utilizado com cuidado. E eu gosto muito do extrator Apexo também. São os três que eu mais utilizo. Além dos clássicos, né? A dupla de bandeirinhas, que são a segunda opção para mim, que eu mais utilizo também. Sobre o descolador, eu tenho uma preferência sobre a espátula de Molt, né? Que é a redondinha, que eu também vou colocar a foto aqui para vocês. É o que eu uso de costume, é o que eu tenho mais segurança para fazer o descolamento, para não lacerar periósteo, para aquele descolamento ficar liso, bonito, é a que eu mais me acostumei. Em outros vídeos vou passar técnicas e macetes bem detalhados, né? Esse vídeo é mais visando pré-operatório e dicas mais abrangentes, assim, mais gerais. Um ponto muito importante é você ter uma auxiliar cirúrgica, você ter alguém que te auxilie, um auxiliar, um colega que esteja junto com você. Operar sozinho não pode acontecer. Por quê? Gera uma insegurança para você e para o paciente no sentido de que você vai demorar mais para essa cirurgia, você tem chances enormes de passar nervoso nessa cirurgia e de não conseguir conduzir o caso de maneira adequada. E quem paga tudo isso é o paciente. É ele que vai sofrer um pós-operatório de uma cirurgia demorada, ou de uma má irrigação, ou de uma má aspiração ali do caso, não vai ter uma lavagem adequada ali no momento que removeu o siso. Então, o ideal é você ter uma auxiliar cirúrgica para que essa cirurgia se desenvolva e você não perca a concentração na cirurgia. Então, o cirurgião ele tem que estar concentrado no ato cirúrgico. A aspiração, a montagem da mesa e outros pequenos detalhes ali que acontecem durante a cirurgia tem que ser função do auxiliar, né? O cirurgião focado, concentrado na técnica e na extração do dente, o resultado, não tenho dúvidas, é totalmente diferente. Então, sem auxiliar, não se opera. De maneira geral, essas são as principais recomendações sobre o pré-operatório de um dentista que tem medo ou que perde o sono com a cirurgia e ele não quer mais que isso aconteça.
Então, se você não quer perder o sono, essas são as minhas recomendações que você tem que ter domínio sobre o pré-operatório. Caso você não tenha domínio e não sabe aonde conseguir esse domínio, essas técnicas, eu tenho cursos de extração de siso que você pode ter acesso, pode virar meu aluno e vai ser um prazer te ensinar e melhorar a sua rotina clínica de cirurgia. O link está no meu Instagram e também vai ser colocado aqui no vídeo para você poder entrar em contato e ter acesso aos meus cursos. Então esse é um vídeo sobre pré-operatório e o nervoso que o dentista passa para a extração do siso. Esse é o primeiro de uma série de 3 vídeos que eu vou fazer sobre pré, trans e pós-cirúrgico para você, para te ajudar. Outros vídeos estarão também disponíveis aqui no meu canal do YouTube, falando sobre toda a rotina cirúrgica e detalhes de anestesia, detalhes de cirurgias que vão para o hospital e outros detalhes tão importantes que eu vou trazer aqui no sentido de te engrandecer com um conteúdo rico que a gente está produzindo. Você se inscrevendo no canal, você não vai perder o conteúdo, vai ter alertas sobre esse conteúdo que eu acredito que vai ser muito interessante, você não pode perder.